A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a apresentadora Gisele Reis. E olha só, estamos no terceiro episódio aqui do New Life Podcast. E de primeira mão, eu já quero pedir para você aí se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho e assim você fica ligado aí com os vídeos que vão aparecer por aqui. Não esqueça também, hein, de deixar um like. Não esqueça também de compartilhar no grupo do WhatsApp, compartilhar aí no Facebook, no Instagram com seus amigos. Vamos alcançar o máximo de pessoas o possível para estar sendo edificadas em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar aqui com Gabriel Amaral, que vai estar contando um pouco do seu testemunho de vida e que você venha ser edificado com o Espírito Santo de Deus, possa tocar no seu coração, possa transformar a sua vida e transformar os seus propósitos. Que Deus abençoe. Vamos lá? Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui com Gabriel Amaral. Glória a Deus. Só Deus sabe quanto que eu errei esse nome, meus irmãos. Nós vamos começar esse testemunho, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. E agora eu quero saber, Gabriel, não só eu, mas os irmãos querem saber, como foi que começou a sua infância? Porque, assim, eu acredito, né, que muitas coisas que acontecem na adolescência, que acontecem na juventude, acaba sendo um reflexo do que foi na infância. Sim. Então, eu gostaria de saber como que foi essa sua infância. Bom, eu não sou de Jacareí, né? Não nasci aqui. Eu nasci lá na capital de São Paulo. Sou bem do centro mesmo, da nata ali de São Paulo. Mas vim pra cá muito cedo, então posso me considerar um jacariense, porque eu vim pra cá por volta de uns 4, 5 anos. Mas lá em São Paulo, a minha vivência lá foi... Eu já vim dentro de um lar onde meus pais já não estavam juntos, né? Eu não tive contato com meu pai biológico. Na verdade, eu tive, mas não tive esse carinho de pai e filho. Sim. Eu tratava ele como meu tio, porque ele já não fazia parte desse meio. Eu não vim de um meio cristão. Na época, minha mãe e meu pai, né, o biológico, eles eram mãe e pai de santo. Nossa. Então, minha casa era um terreiro. O único que era convertido ali era o meu irmão. Tanto que através da vida dele que a minha mãe veio para a igreja. E aí Mas o seu irmão, ele morava ali também? morava ali também, tudo junto. A casa lá era uma casa grande ali. Sim. Era lá em Altura Alvim. Mas como eu era muito pequeno, não tinha muita noção de nada, só convivia naquele meio ali. Aí minha mãe conheceu meu padrasto, que hoje é meu pai, que me criou, né? Me ensinou tudo que eu sei hoje, me formou ali como homem. Conheceu por volta de uns 4 anos ali, e era na época, vamos colocar assim, era o Tinder da época, que você escrevia uma carta, mandava para a revista fazia uma combinação, e essa pessoa recebia sua carta, e foi literalmente assim que eles se conheceram. Aí ele começou a fazer algumas visitas, começou a ter esse contato, até que um dia ele falou assim, ó, bora para Jacareí, e a gente veio para cá. E desde então a gente mora aqui no Parque Melu e tudo mais. E aqui a minha vivência aqui, minha mãe, como eu acompanhava muito a minha mãe, né? A Sim. gente sempre vai acompanhar a nossa mãe. Meu pai, esse padrasto meu, na época ele era católico, então a gente não ia na mesma igreja. Minha mãe é evangélica, ele é católico. Então ele seguia a crença dele e minha mãe a dela. E eu seguia a minha mãe, junto com meu irmão. A gente começou na quadrangular, né? Então eu sempre fui envolvido com igreja, né? Certo. E minha mãe sempre foi diácono. Toda igreja que ela ia, era fácil ela virar cooperadora, né? Partir para a área social. Então sempre estava nesse meio. Então no começo foi tudo legalzinho. Apesar de, né, ter saído de onde saiu, no começo foi tudo legal. Então tive uma boa base, tive um bom ensino. Sempre era muito colado com os pastores, apesar de ser muito novo. Sim. Sempre tive um desejo, né, de pesquisar a palavra, de me aprofundar. Eu tinha essa curiosidade, então era fato ali que eu me destacava um pouco nas gincanas, porque eu sabia muito da legal. Bíblia. Os próprios jovens ali, né, como eu fui crescendo ali, eles vinham até mim,
Eu era um cara exemplo na igreja, né? Eu era o menino exemplo, tudo mais. Que as pessoas olham e falam, esse aí é o... É. Já aconteceu isso. Já. Então, esse começo foi muito bom. Eu tive uma boa base, tive bons princípios, fui aprendendo ali e eu era muito curioso. Até hoje eu sou muito curioso, até por conta dessa curiosidade que eu acabei indo para os maus caminhos, por conta da curiosidade. Mas esse começo a minha infância foi uma infância boa. Eu era o melhor aluno na sala de classe, eu era representante de sala de classe. Minha mãe sempre me incentivou muito nos estudos, né? Ela não media esforço. Se tinha que fazer um curso, por mais que a gente não tinha uma renda muito boa, ela se desdobrava, conseguia. Me colocou na informática, eu não sabia nada, eu nem sabia que era Google. Eu não fazia ideia de como mexer no computador. E minhas pesquisas eu fazia tudo na biblioteca, depois que eu fui descobrindo isso. Então, tipo assim, sempre tive um bom incentivo, tanto dela, da parte do meu pai também. E meu irmão, na época, ele estava bem, depois ele foi o primeiro em casa lá que se foi aventurar pelo mundo. Sim. E daí começar a ter um mau exemplo dentro de casa, né, que foi o meu irmão. Depois ele foi morar com a mulher dele, tudo mais. Esse exemplo saiu de casa. Mas como é na formação da criança, né? Sim. A gente guarda essas memórias. Então ficou aquilo latente. E eu creio que uma coisa que esteja provocado um pouco a minha curiosidade de deslumbrar o mundo Sim. foi por conta que minha mãe sempre foi uma mãe muito coruja, muito protetora. Entendi. Então eu tinha toques de recolher. Depois das 4 da tarde eu não ficava mais na rua. Aí que traz a curiosidade mais de querer ficar Mais na de rua querer ficar ainda, na de querer rua. saber. Tinha muitas atividades com os jovens que eu não participava porque era mais à noite, ou era na casa de fulano, e eu não ia mesmo, porque ela não deixava. Não que ela seja culpada disso, Sim. mas isso foi me gerando umas curiosidades. Por que eu não Sim. podia ir? Por que eu não podia estar lá, né? Eu não entendia muito bem isso aí, então tinha amigos da minha idade que participavam Sim. e eu não participava. Ou às vezes meu irmão ia e eu não podia ir com ele. Tinha muito disso aí. Então, isso foi começando a trazer alguns questionamentos. Mas até meus 18 anos, glória a Deus, não sempre fui um menino exemplo. Eu lembro uma vez que um fato curioso que eu, depois dos meus 14 anos, comecei a me envolver com a música, né? Próximo até meu segundo ano ali do ensino médio, foi quando eu comecei a me aprofundar de vez na música. Eu comecei a ter mais acesso ao mundo, né? Sim. Mais uma liberdade de poder chegar 10 horas em casa. Sim. Comecei a ter essas facilidades por conta da onde eu estudava. Eu estudava ali no Jardim Paraíso, na sede da orquestra. Então eu saía da escola meio-dia, praticamente eu bebia comida, ficava o dia inteiro lá. Então comecei a ter muito esse contato com o lado de fora. Eu era aquele menino que sempre ficava dentro de casa, né, o famoso caseiro, Sim. forçado, que eu queria arrebentar com meus colegas na rua. Mas eu comecei depois a vislumbrar esse mundo sozinho e muito cedo. Eu creio que foi muito cedo também isso aí também, pra mim. E isso foi me gerando algumas curiosidades. Foi acontecendo coisas que eu já não trazia pra dentro de casa, minha mãe já não sabia, né? Porque acontecem essas coisas na rua. E aí eu já não falava, né? Aquela questão da adolescência e tudo mais. Sim. Eu já não contava pra ela. E aí começa a vir as amizades que não são da igreja. Começa a vir as influências de fora. E o que os pais não mostrou dentro de casa, o mundo O mundo começa a mostrar. Aí no começo tudo é bonito, tudo é Sim. belo, tudo é gostoso. E aí você é chamado para uma festa aqui, não tem nada demais. Na época eu abominava a bebida, abominava as drogas. Eu achava que quem fazia uso disso era pessoas fracas. Eu tinha esse conceito na minha Sim. cabeça. Falei assim, não, cara, você tá perdendo por uma substância que você pode falar um não. Sim. E mal sabia eu que eu ia ser esse cara que Não ia conseguia virar falar escravo não dessa e não conseguia substância. falar um não para uma substância como essa, a bebida e as drogas. Então, até os meus 18 anos, até eu terminar meu ensino médio, eu era um menino dentro da igreja, aquele menino que era considerado exemplo, né? Sempre eu era tomado como exemplo ali. Só que quando eu fiz 18 anos, que aí eu falei assim, agora já era. Sim. Agora eu posso fazer o que eu quiser e o único que vai sofrer as consequências É disso você sou mesmo. eu.
Que até então, quem iria sofrer seria minha mãe e meu pai, e eu ainda prezava, né? Tinha esse preço ainda, Sim. esse zelo. Mas quando eu fiz 18 anos, mudou totalmente a minha cabeça, assim, ó. E foi literalmente, fiz aniversário num dia, no outro eu já acordei já assim, ó, agora eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser sair de casa hoje, eu vou sair. Se eu quiser fazer isso, eu vou lá e vou fazer. E aí, essa sensação de liberdade, de ser um maior de idade, né? Nossa. Começou a trazer em mim essa coragem de fazer aquilo que eu não fazia, porque minha mãe não deixava, porque Sim. eu ficava muito tempo em casa, ou porque eles poderiam sofrer o peso, né, daquilo que eu fiz. Então, quando eu fiz 18 anos, foi quando começou a minha aventura no mundo, né? Foi quando eu comecei a me aprofundar. A igreja já começava a perder mais o brilho. Eu já tocava na época, cheguei até a ser uma vez líder do louvor dentro da igreja, mas eu era sempre fui um cara muito envolvido com a obra, Sim. né? Eu sempre me via naquela palavra que fala na Bíblia que aquele que faz o que é pedido, ele é um servo inútil. Sim. Então, eu sempre prezava em fazer o a mais, né? E acho que por conta disso me destacava um pouco também, por ter essa questão na minha cabeça. Esse versículo muito latente, assim. Toda vez que eu só fazia o que me mandava, eu falava, cara, eu tô sendo inútil aqui, eu preciso fazer um pouco mais. Sim. Então, era muito fato eu destacar ali. E eu lembro que antes de eu fazer 18, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de pregar. O pastor lá, né, vendo Sim. meus estudos na palavra, falou, ó, você vai pregar, cara. Eu falei, glória a Deus, me deu um temor muito grande de fazer isso. Então, eu estava muito bem encaminhado. Eu tinha boas referências em casa, eu tinha uma boa base. Minha mãe trouxe uma boa educação, meu pai também, apesar do meu irmão, num certo período, ser um mau exemplo, mas também me serviu de exemplo de um caminho que Sim. eu não precisaria trilhar. Mas eu tinha uma curiosidade dentro de mim que, quando eu tive essa sensação de liberdade, falou muito mais alto que tudo isso. E daí eu não, literalmente, falei assim, ó, vou começar a provar aquilo que eu não pude, né? Sim. Eu vou começar a fazer aquilo que eu não conseguia fazer. E, como a gente, né, acredita no mundo espiritual, é óbvio que o diabo estava ouvindo isso Com certeza. e ele não se prezou Com em certeza. facilitar os caminhos, porque foi muito rápido o meu envolvimento com o mundo. Foi de uma facilidade, sim, que chega a assustar. O pouco de tempo que eu tive, né, e a profundidade que eu fui é espantoso. Mas, basicamente, eu tive uma boa base, graças a Deus. Graças a Não, Deus. Aham. não falo que eu tive uma base, apesar de eu vir de uma família humilde, né? Minha mãe sempre lutou demais, até hoje luta, né? Ela é autônoma, vende doce, né? A gente tem uma Sim, boa mas isso mulher. é honra, isso aí É honra. com certeza. Então, tive princípios familiares e um Sim. bom ensino, não só dela, mas dos meus pastores, dos meus líderes, né? Meus amigos, sempre foram amigos da igreja. Depois que eu comecei Depois dos 18. Tudo começou depois dos 18. Você esperou mesmo Eu 18, né? esperei mesmo 18, porque dali na minha mente falou assim, agora eu posso fazer o que eu Agora já quiser. era, É, acabou. Aí você. Pensei que você ia falar alguma coisa. não. Aí você foi e pregou a palavra. Você se preparou para estar Isso. trazendo a palavra Para trazer uma na palavra. igreja, porque seu pastor, de fato, estava Isso. observando você. Ele, não, isso aí ele tá E aqui, uma né? maneira de A incentivar. gente fala para ele fazer uma coisa, ele Isso. pega e ele faz melhor. Sim. Você estava se destacando, então o pastor viu uma oportunidade, tipo assim, Isso. vamos alavancar esse menino e Isso. fazer ele ser um mais aqui na casa de Deus, Isso. certo? Sim. Aí você pregou a palavra de Deus, mas aí depois disso você permaneceu na casa de Deus ou você já... Então, aí o que aconteceu? Eu, né, até meus 18 anos, por ser muito caseiro, eu tive poucas oportunidades e era muito latente alguns princípios cristãos. Por exemplo, casar virgem, Sim. não ficar com ninguém. Então, isso pra mim era muito frequente. Apesar que, né, é óbvio, a gente é jovem, a gente vai dar uns vacilos. É a porque os hormônios, carne né? tá ali a Não milhão. converte, né? É. Então, você tem os deslizes, mas eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, ó, eu preciso ser esse cara que vai cumprir realmente o que a Bíblia tá pedindo. Só que quando eu me envolvi com uma pessoa na igreja e tudo, né, tudo novo, tudo uma experiência tudo nova, nunca tinha namorado nem nada, nunca tinha tido esse contato. Sim. Foi muito bom. Só que emocionalmente eu não estava preparado para isso. Sim.
Então, eu fui com muita sede ao pote. E isso acabou embarulhando um pouco a minha mente. Não, isso não é a culpa, o fato de eu querer, porque eu queria que eu saí da igreja porque eu quis sair da igreja. Sim. Uhum. Teve algumas influências, mas o fator principal é porque eu dei Você um sim. realmente. Eu dei um sim pro mundo. Essa que foi a real, Uhum. né? Porque a gente sempre vai querer pôr a culpa em um e outro. Não, fui eu que É isso. escolhi e eu assumo toda a responsabilidade E é disso. difícil de achar pessoas assim, né? Porque sempre coloca a culpa em não sei quem, não, eu fui por Porque causa de não faltou sei isso, faltou aquilo. quem. Eu falei, Não, não. você foi realmente porque você quis ir mesmo. Isso eu acho legal isso aí. E daí. Só que isso ajudou um pouco, porque embarulhou minha mente ali e tal. Não, né? Teve um término ali, não muito legal. E depois daquilo eu já não estava tão muito bem, né? Já tinha se passado dos meus 18 anos, já estava ali na fase dos meus Sim. 8 anos, 19. E daí eu não estava já muito bem, as coisas já não estavam indo bem. Eu já estava frequentando algumas festas, né? Que não convinha eu frequentar. Até que teve o primeiro dia que numa dessas festas eu tava lá rolando bebida, né? E Sim. eu nunca tinha experimentado. Nunca tinha colocado nada na minha boca, nunca tinha fumado cigarro. Para não falar que eu nunca tinha fumado cigarro, lá na minha infância, quando eu tinha acho que meus 9 anos, eu fiz aquele cigarrinho de papel, que você Sim. só enrola um papel, acende e puxa a fumaça. E daí eu lembro que a minha mãe pegou eu nesse exato momento na rua fazendo isso. Ela não se preocupou com quem estava olhando, mas Sim. meteu a mão, me puxou pela olheira, colocou eu para dentro de casa. Lá a gente teve aquela conversa bem conversada mesmo. E daquele dia eu falei assim, não posso fazer isso. Eu lembro também uma primeira vez que, né, a gente nasce a vivência do mundo, né? Eu falei meu primeiro palavrão dentro de casa e ali foi o primeiro e último, que eu já levei um chega pra lá da minha mãe. Sim. Então, tinha uma boa base também nessa parte, assim. Minha mãe, né, sempre uma mãe muito atenciosa, nunca deixou passar os detalhes, mas ela não podia fazer todas as escolhas por mim, né? Sim. Então, teria um momento que eu teria que Sim. ou acertar ou errar. Cada um faz a sua própria Isso. escolha e não Por tem. mais, né? Ela ensinou o caminho que eu devo andar e daí em diante estava nas minhas mãos. Então, nesse processo aí, eu estava frequentando algumas festas e rolou esse primeiro dia, o primeiro contato com a bebida, né? Que foi a porta de entrada para esse mundo das drogas aí. E eu lembro que a primeiro uso eu já escrachei de subir em cima da mesa, de Certo. ficar muito louco. Eu lembro a bebida que eu bebi, que foi uma garrafa de vodka. Só não vou lembrar o nome da vodka que eu tinha bebido. Mas eu lembro que foi, tipo assim, que eu tive que ser carregado para casa, Nossa, né? então Não foi fui direto bem. para casa, porque tinha medo de como minha mãe ia reagir. Fui Sim. para casa de um amigo meu, dormi lá, no outro dia acordei naquela ressaca, né? Sim. Primeiro consumo, o corpo não tá acostumado. E aí aquele dia eu falei, caramba, isso aqui não é pra mim não. Não é pra mim. Eu não vou, você é louco, isso aqui, olha o jeito que eu tô. Só que ali abriu uma porta de É entrada. uma porta. Abriu já e eu não vigiei o suficiente, não busquei a reconciliação com Deus o suficiente. Sim. E teve uma outra festa, já sabia que se eu bebesse bastante, eu ia chegar naquele ponto, então acho que um copo, dois copos tá de boa, eu consigo me Aham. controlar. Já começou aquele flerte, aquele cálculo do pecado, o maquinar, Aham. né? E aí já conseguia chegar em casa tranquilo, minha mãe não desconfiando, ela sabia que eu ia para os lugares que eu ia, né? Porque eu tinha que Sim. falar que senão ela não deixava eu sair de casa. Por mais que eu tinha Sim. mais de 18 anos, ela ainda tinha esse controle. Até hoje ela tem. E, e daí foi gerando, aí foi trazendo engano, começou a mentira, as manipulações. E falava que na casa de fulano de tal eu não ia, eu ia para uma Sim. festa. Mãe, eu vou lá, que eu vou jogar com o cara tal, com meu amigo lá, a gente vai fazer uma noite de jogos lá. Mas na Na verdade. verdade, eu tava em outra casa, num fluxo tal, e aí começou essas pequenas mentiras, até que num desses processos, né, eu já não tava mais na igreja. Sim. E como que eu saí da igreja? Eu bebia, pesava na minha mente, porque eu tocava. Sim. Aí eu subia no altar, aquilo me pesava, o Espírito Santo falava comigo, e eu chegava no meu pastor e falei, pastor, fiz burrada, eu tô em pecado. O pastor me deixava um tempo de banco, eu voltava e ficava nesse ciclo. Até que um dia eu falei assim, cara, eu não vou mais fazer isso.
não vou, o que eu não falo que eu não vou mais fazer isso, eu falo assim, eu não vou mais tocar em Sim. pecado. Em vez de eu buscar o concerto e continuar tocando inserido na igreja, Não. eu falei assim, não, eu vou parar com isso. Eu falei, pastor, eu quero ficar de banco, porque eu tô fazendo isso errado, mas tudo isso porque eu ainda sentia aquele senso de responsabilidade, Sim, certo? é muito Esse assim. senso de compromisso. Então, ainda tinha isso, né, esse princípio muito latente. E quando ele me colocou de branco, eu já não tinha mais. Eu literalmente só ia na igreja, assistia o culto e ia embora. Fui o primeiro dia, nessa condição. No segundo dia, eu já não fui. E ali eu não fui mais. Nossa. Porque eu falei assim, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, o pastor não conta pra mim pra mais nada, porque eu não tenho nada nas minhas mãos. Então não vai sofrer se eu sair, Então, exatamente. certo? Porque se eu tivesse com um Entendi. compromisso, pra mim Aí seria sim, ruim. sim. Mas como não tinha mais isso, aí eu lembro que exatamente que a minha mãe falou assim, ó, vamos pra igreja? Era um domingo, eu falei, mãe, não vou, hoje eu vou ficar em casa. Ela falou, mas por que você não vai? Eu falei, porque eu não quero ir. Não tinha nada que ela podia fazer, ela não ia me arrastar da cama. Sim. Talvez iria, minha mãe é bem dessa que talvez Talvez iria. sim. Mas ali foi onde eu realmente falei assim, ó, não quero mais isso. Eu vou desfrutar do mundo e o que eu der na minha telha eu vou fazer. E ali eu já não estava mais, estava no processo de perder o meu temor com Deus. Sim. É porque perde, né? Eu já não tinha relacionamento, mas Sim. ali eu já comecei a perder o temor, que é onde a gente Uma começa a coisa perder. só, quando a pessoa tá. Eu nunca fui do mundo, né? Certo, Eu já tentei desviar uma vez. certo. E só que, tipo assim, não foi desviar de beber, de sair, ou de me prostituir, alguma. Não, não foi nada. Eu não Sim, sei o que é uma bebida, eu sei o que é fumar, eu sei o que é nada disso. sim, Foi assim, 2 meses que eu não fui pra igreja. Eu sim, fiquei em casa, literalmente em casa mesmo. sim, E eu não fui pra igreja, pra mim ali eu já tinha desviado. sim, Eu tentei desviar, mas eu não desviei. Aí eu voltei de novo pra igreja e tô até hoje na igreja, sabe? Mas não sim, fiz nada de errado. sim, A pessoa, quando ela tá no mundo, sabe, quando tá envolvida mesmo, sim. ela não tem medo de morrer. Tipo assim, ela não tem medo de ir pro inferno. Você tinha Não, esse medo de, tipo assim, de ir pro inferno? Ou, tipo assim, pra você, não tô nem aí. era acho que mais um não tô nem aí, É, né? porque eu sabia que quando você é diferente de quando a pessoa nunca teve contato com a igreja. Sim. Ela não vai saber, né? Assim, ela até sabe que existe um céu, um inferno, mas Não tem a sensação, não assim, tem esse daquela... peso, né? Porque nunca experimentou de fato o que que é a presença de Deus. Como eu já tinha experimentado, eu já sabia como que Deus agia, como que Deus fazia seus Sim. milagres, era muito envolvido com isso. Então eu sabia que tudo que eu estava fazendo me levaria para um Um certo fim. lugar. Só que aquilo não me gerava esse peso, Sim, esse entendi, temor, esse entendi. medo que as pessoas sentem. Para mim é tudo bem, tudo bem. Eu sei Entendi. que eu vou para lá mesmo, então, mas é isso que eu estou escolhendo. Entendi. Então não gerava muito esse assim, nossa, cara, eu tô fazendo isso, eu vou pro inferno. Não, foi tá bom, eu sei que eu vou pro inferno, mas mesmo assim eu vou fazer. Sim. Então não tinha muito essa preocupação. É a perca do temor mesmo assim, É a perca do temor, você é perde o isso mesmo. temor e tanto faz quanto fez, você sabe pra onde você vai, mas isso não gera um peso. Porque não tem mais o Espírito Santo Não ali, tem mais, querendo te convencer, né? Porque é ele que nos convence. E não tem mais isso. A gente literalmente é um vazio. Então, por ter esse vazio, tanto faz como fez. Você sabe que você não vai pro céu, porque você sabe o caminho que você deve trilhar para ir pro Sim. céu. E você sabe que você vai pro inferno, mas isso não gera aquele peso que De querer se geralmente arrepender e ir de para querer se Cristo. arrepender, de nossa, vacilei, Não, a cara, preciso. salvação, eu posso, tenho que parar porque senão eu vou pro Não, fim é não tinha. triste e Só tal. que não é uma coisa que, tipo assim, acontece rápido, Aham. né? Isso vai com o tempo. Pra mim foi basicamente um ano nesse processo assim, de perca de temor. Sim. E eu lembro o dia que, digamos assim, que eu posso falar que foi a virada de chave, que onde eu falei assim, agora já era, cara. Agora é só Deus pra me puxar de volta, porque pra mim não tem mais. Foi quando eu comecei a fumar maconha, Então, eu ia perguntar isso agora pra você. porque a bebida era até algo meio aceitável, porque socialmente ela é mais aceitável do que as Sim. outras drogas. Então, quando eu comecei a beber, eu literalmente virei um alcoólatra. De passar em frente ao bar, assim, minha boca salivar. De às vezes eu estar dentro do ônibus, eu precisar descer do ônibus, ir lá, tomar uma dose. E daí, às vezes, de gastar o dinheiro da passagem, eu comecei a virar esse cara mesmo, alcoólatra. Então, e eu criava uns princípios muito loucos na minha mente, assim, que falava assim, ó, toda vez que eu beber, eu preciso beber até onde eu aguentar. Certo.
Então eu ia até o último mesmo. Então nos rolês eu era o cara do PT. Sim. Eu era o cara que dava a parada total, que você ia me ver jogado num canto ali, Nossa. desmaiado, e qualquer momento eu ia ressuscitar ali, Sim. ia voltar naquela pegada toda. Eu era esse cara, tipo assim, que da mesma maneira que eu era muito 880 na igreja, né? Eu era muito a milhão envolvido na obra, eu fui dessa mesma maneira com o mundo. Então, eu não prezava os limites, né? Sim. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Então, como assim, Sim. como eu tô aqui no mundo envolvido, Então eu vou fazer eu vou então o que é fazer pra... com força mesmo, assim, ó. Sim. Não Meu vou ser Deus, gente. um meio desviado. Eu Sim. vou ser o desviado. Eu tinha essa coisa na minha cabeça, assim. E isso abre várias portas. Sim. Começou com a maconha, e eu lembro a primeira vez que eu fumei, minha pressão baixou. Nossa. Foi uma coisa com a bebida, aquele negócio ruim. E aí você fala assim, cara, não é isso aqui, não é pra mim não, é porque você sente. Só que a brisa me fez apaixonar, assim. Eu tive uma paixão pela brisa da droga. Eu digo que a droga ela é ruim, total, é um negócio horrível, só que eu me apaixonei pela brisa. E é uma brisa diferente de quando você bebe. Porque quando eu bebia eu ficava mais conversativo, né? Eu fazia coisas que Sim. geralmente sã eu não ia fazer. Mas com a droga, as drogas que, né, ludibriam a mente, muitamente maconha, depois veio pra cocaína, cheguei a experimentar uma vez o crack também. Essas drogas assim, eu me apaixonei pela brisa. Então a sensação que isso me trazia era algo tipo assim que não tinha nada no mundo que eu poderia ter desfrutado. Sim. Hoje eu sei que existe uma coisa, uma única coisa que é maior do que tudo isso, que é a presença de Deus. Sim. É o sentir Jesus ali realmente, Sim. Glória a que é a Deus. única coisa que supera, e eu vejo como o inimigo trabalha de querer reproduzir isso através Sim. desses meios, né, de cativar pessoas ali, porque é um negócio muito louco. Para quem já experimentou, é uma sensação, tipo assim, que você não encontra. Não é uma sensação de, nossa, eu assisti um filme muito louco, comer uma comida gostosa, que dá essas sensações de prazeres. Sim, sim. Mas são prazeres que superam demais, assim, ó, tudo. Que faz literalmente você perder o interesse por todo o resto. Então, esse primeiro uso da maconha, eu lembro, eu tava ali no Parque dos Sinos, tava começando, acho que tinha poucas casas ali, né? Ainda tem um pouquinho. Mas tava no começo do bairro ali, eu tava na casa de uma menina lá, junto com um amigo meu. E daí, papo vem, papo vai, já era uma, Sim. 2, 3 horas da manhã ali. E daí, ela sacou de um baseado lá, eu nem fazia ideia de que era um baseado, nem nada. Aí eu senti que era um cheiro diferente do cigarro, né? Eu tinha fumado algumas vezes, mas eu senti que era um cheiro diferente. Aí eu perguntei, o que é isso aí? Ela falou, é maconha. Aí eu perguntei assim, ó, me ensina Usar. a usar, né? Porque, né, tem um certo jeito certo de tragar e tudo mais. Sim. E daí ela me ensinou, tive essa brisa, minha pressão baixou, eu quase pensei que eu ia morrer naquele dia. Mas aquela memória da brisa ficou na minha mente. Só que eu tinha muito zelo ainda, né, pela família de onde que eu vim, pelo como as pessoas me viam ainda. Então, eu nunca tinha ido numa biqueira ainda. Eu nunca tinha ido comprar uma droga. Sim. Eu usava, a bebida era fácil, né, porque qualquer lugar Sim. você Qualquer compra, no lugar mercado você você tem. compra. Aham. Só que a droga não, tem os lugares bem específicos. Sim. Então eu não tinha. Então eu usava porque os outros tinham na festa, Sim. certo? Eu não era o cara que levava, eu era o cara Sim. só que usufruía ali e se alguém tivesse. Então eu só usava no começo porque as pessoas tinham. E eu fazia questão de ir em festa que eu sabia que fulano de tal tava, porque fulano de tal ia ter a droga e tudo mais. Sim. E daí naquela parceria ele ia dar um pouco pra mim, mas começou assim. Até que teve um período que eu creio que foi o inimigo mesmo que fez isso aí na minha vida, que os convites para as festas começou a se cessar, assim, ó. E como cessou os convites, cessou também a parte do uso. Sim. Falei, cara, e aí eu entrava em contato com os meus amigos, né, que faziam uso. Aí um tava não sei em tal lugar, não podia me ver, tal. Nossa. E eu falei, cara, e aí eu começou a sentir uma O coisa desespero que começou a bater. algo que eu pensei que eu nunca teria na minha vida, que é a tal da abstinência. Abstinência. Eu falei, eu preciso fumar, preciso fumar, preciso fumar. E o único meio que eu tinha era de ir na biqueira. Só que eu falei assim, como que eu vou na biqueira, né? Como que as pessoas vão me ver lá? Isso que eu ia falar agora. Apesar de eu não estar indo mais na igreja, mas ainda assim eu Senti era... uma vergonha de ir, né? Eu era ainda o filho da irmã Célia, era tipo assim, aquele menino visto como um exemplo, apesar de não estar indo Sim. muito pra igreja, não estava indo pra igreja, mas ainda tinha esse olhar sobre mim.
Até que teve um dia que, num desespero muito grande, eu falei, cara, não vai dar, eu preciso ir lá. Aí eu lembro que eu fui, e era numa esquina, eu parei na esquina, não sabia quem que era que vendia nem tal. E eu fiquei parado ali, esperando alguém me abordar, e ninguém me abordava, até que eu vi um carinha assim, que eu falei, acho que esse cara vende, Sim. né? E eu falei, cara, você sabe onde que vende maconha? E bem assim, ó, bem desse jeito, sem saber de nada. Aí eu falei, sabe onde que vende? Eu falei, cara, eu tenho um pouco aqui. Eu falei, beleza, quanto que é? Nem sabia o preço de nada. Aí ela falou, era R$10, né? A bucha que fala. Comprei, só que eu peguei aquele negócio, toda vez que eu usava, já vinha pronto o cigarro. Entendi. Eu não fazia ideia que tinha que todo um processo, né, pra bolar, tudo mais, não fazia ideia disso. A maconha, no caso, você tem que enrolar. Isso, é até ruim falar como que faz, mas você deixava ela como se fosse, que ela vem tipo prensada, né? Ah, tá. É Ela que eu vem não sei de prensada. nada disso, por isso que eu tô perguntando. Ela vem Bateu prensada, curiosidade. então você deixava, tanto que existe até um objeto chamado deschavador, né? Mas aí tem os mais raízes que falam que quem é de chavar na mão. Você deixava na palma da mão e fica um cheiro horrível depois na mão, né? E aí você esfarela ela, põe na seda, você compra a seda, põe na seda Ah, e é cedo ainda. é seda. E tem um jeito certo Nossa. de volar. Então, tipo assim, existe uma arte de... Enfim, é um negócio muito diabólico. É um negócio muito diabólico, essa que é real. É que a gente dá risada assim, meus irmãos, mas, Mas não é? Então, quando você vai aprendendo tudo isso, você, né, conforme vai passando o tempo, as coisas vão fluindo, né? Você vai criar essa habilidade. Aí você começa a ver que existem vários tipos de qualidades. As que mais vendem não são as melhores, porque as melhores são um pouco mais difíceis de alcançar e tudo mais. Aí você precisa ter contato tal, de fulano tal, porque só esse fulano vende, só que ele só vende para pessoas específicas. Nossa, eu não sabia que era assim, dessa forma, não, Tem gente. todo esse lance assim, não é a droga boa, vamos colocar assim, né, de boa qualidade, Sim. não é vendido para qualquer um, né? Entendi. Então, o que sempre a gente vai ver é a pior Nossa, qualidade. você falando assim, do jeito que você tá falando aí, é uma coisa bem organizada, assim, se for parar pra pensar, né? Não, é muito organizado. Né? Muito É bem organizado. organizado, Muito assim. organizado. Porque eu tenho um primo meu que Sim. ele é gerente de biqueira, Sim. mas eu não tinha essa dimensão, porque eu também nunca cheguei a conversar com ele, assim, como que é, como... Não porque eu tenho curiosidade, gente, em fumar e nada disso, porque eu nunca tive, Sim. até porque na minha família eu tenho acesso. Sim. Nunca tive, é uma coisa que eu não, sabe? Não, eu prefiro meu Deus mesmo, deixa eu me embriagar com a glória, a presença de Deus, não tem coisa melhor. Sim. Mas, assim, você falando, dá uma impressão de organização, É sabe? muito organizado. É muito organizado. Então, tipo assim, até você conseguir o contato de tal fulano, demora. Não é qualquer pessoa que passa. E se passar, tem que ter uma autorização. Então, até eu conseguir chegar, vamos colocar assim, na droga de qualidade, demorou um tempo. Mas esse foi o primeiro contato. Só que quando eu vi a facilidade que foi de eu conseguir, foi um negócio de 2 minutos, 3 minutos, ali em frente, era ali perto da padaria ali. E eu falei, cara, isso aqui é fácil. Eu não preciso de mais ninguém para usar a droga que eu quero. Se é isso aqui, eu tinha um grande medo, né, que as pessoas me vissem. Eu falei assim, eu posso fazer. Eu tenho dinheiro, vou lá e vou comprar. Eu não preciso mais ir para festa tal, eu não preciso mais. E foi aí que eu comecei a... Eu cheguei na ponta do precipício e nesse dia eu dei um salto muito grande e aí só fui descendo ladeira abaixo. Porque quando foi, tipo assim, eu criei minha independência nessa parte do uso. Eu não precisava de mais ninguém para usar. Eu não precisava de ir em tal festa, porque fulano de tal ia ter, não. Sim, Eu, já sabia eu o gero ponto. isso. Então, quando Você eu ia ia. para tal rolê, eu já comprava, Sim. eu já levava, aí eu comecei a me tornar o cara que tinha. Nossa. E daí, e quando você é o cara que tem a droga, Então você acaba sendo. as pessoas te enxergam de uma maneira diferente. Sim. Porque você tem a oportunidade de, enfim, é literalmente assim, se você tem, você é bem querido. Se você não tem, nesse meio, quem tem é o cara. Quem não tem, literalmente é o cara que vai ficar pedindo ali. Então, como eu comecei a ter, e daí com o tempo foi passando, eu comecei a ter os acessos a esses contatos, socialmente, né, nesse meio social ali dos fluxos, eu comecei a me destacar um pouco, né? E com isso, aí então era só bebida e maconha. Aí começou muito mais maconha, a bebida foi baixando um pouco a bola na minha vida. Então já não era aquele cara que qualquer bar parava. Sim.
E só que tudo esse começo ainda era legalzinho. Era gostoso de fazer. Não tinha um peso, não tinha Sim. aquela questão da dependência mesmo. Sim. Até que teve um dia que eu tava voltando de uma balada. Eu não vou lembrar quando que foi isso, Sim. mas eu lembro como que foi. Eu tava voltando de uma balada, eu tinha R$ 10 no bolso. Eu falei assim, eu vou fumar o último e eu vou dormir, né? Porque já Sim. chega pra mim à noite. Eu tava muito bêbado aquele dia. Eu lembro que o Uber me deixou ali no Gaúcho ali, pra eu poder ir lá na Sim. Bequeira. Eu fui, não tinha. Não tinha maconha em lugar nenhum no bairro. Aí eu falei, caramba, eu não tô afim de andar até tal lugar, porque eu não tava nessa pegada ainda. Eu falei, cara, o que que tem aí? Ela falou assim, ó, tem pó e pedra. Aí pedra, como eu já tinha visto meu irmão se afundar nisso, eu tinha ainda esse reflexo, então eu falei assim, pedra não. Aí eu falei, mas e esse pó aí, cara? Eu não perguntei assim, ó, como que é o pó? Eu falei assim, ó, que brisa que ele dá? Porque eu era apaixonado pela brisa, pela Sim. sensação que a droga trazia. Aí ela falou, cara, você vai ficar meio energético e tal. Aí eu falei assim, só que eu queria dormir. Mas aquilo me instigou, a curiosidade novamente vindo aí. Sim. E daí eu falei, cara, me viu aí quanto que é? Eu falei assim, a mesma quantidade, é R$ 10 o pino. Eu falei, cara, eu não sei usar, tô com um pouco de medo de usar. E eu era bem sincerão, assim, ó. Sim. Eu falava mesmo dessa maneira. Pessoal, eu tenho com de meio, então eu vou comprar, você usa junto comigo, mano. Nossa. Você usa junto E aí comigo. ele usou e mostrou pra você. Porque pra ele também era lucro, né? Sim. Ele ia ter Ele ali, tá com o dinheirinho no bolso, ele... ia estar tanto dinheiro e a droga junto. Então, eu usei. Foi tipo assim, depois de ter sentido a presença de Deus, né? Porque eu fui sentir a presença de Deus depois do meu uso da droga. Depois que eu todo o processo ali de voltar pra Cristo. Mas até então, aquela foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Sim. Quando eu dei aquele primeiro tiro, quando a cocaína entrou dentro do meu sangue, Sim. que eu senti aquele baque, ali foi, eu falei assim, ah, acabou. Eu achei que eu Assim, aí precisava. você vai lá a cocaína é Isso. o cheiro. É. Aí, a brisa vem na hora ou vocês têm que esperar um pouco pra brisa acontecer? 5, 10 segundos. Nossa, gente. muito É rápido. muito rápido. É muito rápido. Aham. E dura, no começo, né? Dura 3, 4 horas, assim. Nossa, Com é o muito uso vai tempo. diminuindo. Porque o corpo vai querendo Isso, vai muito querendo mais pra querer mais uma brisa. quantidade muito maior. Mas no começo, eu lembro que eu comprava 2 pinos, e 2 pinos durava muito, assim, dias. Pra mim, porque eu dava um tirinho e durava ficava. pronto. E aí eu conseguia falar assim, ó, agora não vou cheirar mais não. Eu conseguia ainda dar esse break Sim. no começo. E depois que eu descobri que a droga que eu comecei foi uma das melhores da região, e isso também ajudou eu me viciar muito mais rápido, Sim. porque a bebida eu conseguia dar um básico, poder ficar meses sem usar. A maconha também era algo esporádico, eu fumava, mas eu conseguia ter um tempo. Mas desde o primeiro dia que eu dei o primeiro tiro, que eu usei a primeira vez a cocaína, desde aquele dia em diante até eu chegar num momento de ter que me internar, eu não parei um dia sequer. Nossa. Todo dia eu cheirava. O que foi acontecendo é que a quantidade foi aumentando. E conforme vai aumentando a quantidade, aí começa a vir a destruição da Isso. vida. Porque se precisa de mais dinheiro e você não tem todo esse dinheiro, porque é Sim, caro. É caro. E daí você começa a trilhar caminhos que nunca serão bem vistos. Sim. Que é começar a roubar, que é A vender as coisas de casa, começar a vender as coisas roupa de se dar. deixar. Isso. Então você começa. Todos os princípios que talvez um dia você teve na sua vida, eles são quebrados. Todos. E com isso, você só vai vendo que todo dia não é um dia a mais, é um dia a menos. Gente, mas é Pode muito falar. triste isso, porque eu tive uma tia minha que as minhas primas, no caso, eu já cheguei a ver isso, né? Das minhas primas, por exemplo, comprar uma roupa nova, que Sim. são bem assim, bem humildezinha mesmo, sabe? Mas quando conquistava uma coisa, era uma alegria, sabe? Trabalhando, ia lá, comprava. E eu lembro que tinha uma tia minha que morava ali, e as minhas primas, o que elas faziam? Ela ia, roubava a roupa para usar droga. Só que daí, o que as minhas primas faziam? Elas trancavam, pegavam um cadeado para trancar o guarda-roupa, ela não conseguia ter acesso. Sim. Aí ela começou a ter acesso atrás do guarda-roupa.
Sabe, tirar aquele fundo do Sim. guarda-roupa e pegar a roupa, as coisas que as meninas compravam e vender. vender. Só que daí, mais com o tempo isso acontecendo, mais pra frente as minhas primas pegaram e elas... O que que eu via? Elas pegando a roupa, tipo assim, comprei 3 blusas novas. Então eu vou pôr as 3 blusas pra dormir, Sim. porque aqui no meu corpo ela não vai poder vir pegar e tirar. Sim. Então elas dormiam com a roupa. Porque se deixasse a roupa no guarda-roupa ou em na qualquer gaveta, lugar, ia quando ser elas pego. acordavam, Isso. não tinha mais nada, não tinha um perfume, não tinha nada. E tipo assim, eu não sei como que era você, se você já chegou a vender alguma coisa. Já tem. É já. muito rápido. É. Vendia muito rápido. Eu, assim, olhava assim, por exemplo, se tem metade do pacote de feijão, ela conseguia vender aquele metade do pacote de feijão assim. Eu não sabia como que ela conseguia. E consegue. E conseguia, assim, de Consegue. uma forma assim. Porque existe eu costumo dizer que existe 2 mundos para quem é usuário, né? Existe aqueles que estão, vamos colocar assim, no topo, que é quem está no começo. Sim. Porque até no meio de quem usa, existe um submundo ali. Uhum. Existe um lugar que só quem tá afundado demais, assim. Então, existem ambientes que só quem tá literalmente no fundo do poço vai acessar. E quem tá naquela curtição de final de semana, que é o cara que dá um tirinho de final de semana, Sim. não sabe como que é isso. Uhum. Não sabe esse grau de dependência que você se torna da química. Sim. E eu lembro que quando eu tive esse primeiro uso, eu achei muito louco. Eu falei, cara, isso aqui é a melhor sensação do mundo. Passou a brisa do álcool, aquela vontade de querer dormir. Sim. E daí eu corri em casa. Uhum. Eu lembro que eu peguei mais R$100. Eu peguei mais 10 pinos naquela mesma noite, no meu primeiro uso. E eu dei, acho que foi 1 ou 2 pro carinha ali. E o negócio foi tão intenso que eu, de início, eu comecei a até ajudá-lo a vender, porque foi Nossa. toda hora vem pessoas, né? E aí eu falei assim, ei, cara, você é o que, é o quê? Até que ele falou assim, cara, você não é disso. Você não vai gostar de levar um tapa na cara, né? Sim. Quando os caras nos abordavam, os caras que falavam, os polícia. Então, sai fora, cara. Sai fora. Aí, né, eu com medo de apanhar, fui embora. Com a droga. Mas isso não quer dizer que você não voltou. Tipo assim, isso não quer dizer que Naquela noite, não. Sim. Que eu já tava Mas com você ainda bastante. insistiu em querer fazer. E insisti em querer fazer. Nossa. Porque também sou uma com adrenalina, né? Sim. Essa busca também. É muito louco tudo isso aí. Eu fui pra trás da escola. E ali eu fiquei praticamente a noite inteira fazendo uso da cocaína, sentindo aquela questão de assim, que você sente um super-herói, assim, ó. Você acha que você consegue levantar um carro, se vir um cara com uma arma pra sua frente, Você não tem medo, você vai com você tudo. vai com tudo, você perde meio que uma noção, assim, um pouco da realidade, Sim. porque ela te dá uma gana, a cocaína. Literalmente mexe muito. E daí, eu lembro que depois do primeiro uso, eu fiquei praticamente 2 semanas, sem nada. Eu fiquei meio, tipo, umas 2 semanas de sabáticas, assim, que eu não Sim. fazia nada. Eu não ia em festa, eu não queria beber, eu não queria fumar, eu não queria cheirar. Mas eu lembrava muito latente daquela brisa. Eu falei, cara, a próxima vez que eu receber, eu tinha dinheiro em casa, mas eu não tava curtindo minha vida normal. Não tava indo na igreja, mas curtindo minha vida normal. Até que surgiu uma oportunidade lá, um rolê em tal lugar. E era em São José. E eu fui pra esse rolê. E daí nesse rolê foi quando eu conheci o mundo da prostituição. Sim. Porque a palavra de Deus fala, um abismo puxa Puxa o o outro. outro. Não Puxa o adianta. outro. Então você vê que, tipo assim, pra mim foi muito rápido as coisas. Eu já começava em um, já tava em outro. Sim. E tudo isso num período muito curto de tempo, né? Eu não tive muita vivência na droga de tantos anos. Mas o pouco que eu tive foi muito rápido, a profundidade foi muito. Então, lembro que comecei, aí tinha fulano de tal, que conhecia fulano de tal, e conseguia, né, uns meios ali. Eu falei, cara, interessante isso aqui eu vou conseguir dinheiro, né? E eu falei assim, precisa fazer o quê? Precisa fazer isso, isso, isso. Eu falei, entendi. Eu falei, isso aí é tranquilo, cara, a gente faz e vai vir dinheiro, né? E abriu-se essa porta, e aí desse dia em diante, só foi tipo assim, só me afundando, só me afundando, só me afundando. Até que chegou um dia que eu vi que eu tava sem dinheiro nenhum, tinha gastado todo o meu salário em menos de 24 horas. Nossa. Eu já não tava sem nada aí, aquela questão. E daí as primeiras pessoas que comecei a roubar foi meu pai e minha mãe.
Pegava dinheiro escondido deles e depois eu inventava uma desculpa lá e no começo até caía na desculpa, depois, né, ficou frequente, não dava mais. Comecei a roubar meus amigos, eu comecei a pedir dinheiro para as pessoas inventando histórias. Nossa. Eu começava a passar muito aquela sensação de que, nossa, cara, eu não tô... Tipo assim, eu ia comer com meus amigos, eu tava com o dinheiro do lanche, só que eu não gastava o dinheiro com o lanche. Eu falava, cara, tô sem nada aqui, mas eu tinha, porque eu sabia que depois dali eu ia comprar Sim. mais droga. Então, isso começou a quebrar meu ciclo social. Até com aqueles que faziam uso, né? Mas faziam uso, digamos assim, ilegal. Sim. Eu já estava muito afundado, então minha vida começou a ser regida pela droga. Eu acordava pensando em como eu ia conseguir dinheiro para comprar droga. E só que até então, a minha mãe, ela só sabia que eu fumava maconha. Ela só sabia que eu bebia e ia pros rolês. Ela sabia dessa. Até que minha mãe, com medo de acontecer alguma coisa comigo na rua, ela até permitia eu fazer uso da maconha em casa, né? Ela falava assim, não deixa seu pai ver. Então eu fazia uso de noite. Eu lembro que eu tinha que pular a janela de casa, aí tem uma horta, eu ia na horta, E ela ficava sabia lá. que é errado, que Ela ela sabia estava que é errada, fazendo. Só mas que eu acho que ela ela preferia você ali ali dentro. dentro usando do que na rua. Sim, Que com poderia certeza. vir uma notícia, dizer, ó, o Gabriel morreu e tudo mais, ou aconteceu tal coisa. Então ela tinha muito isso. Só que daí o que acontece, na maconha, eu chegava em casa, ou quando eu usava, eu comia de tudo, né? A famosa larica. Nossa. Eu ficava muito alegre, eu ficava Então, menina, eu já vi muito várias vezes meu calmo, primo assim, sabe? muito calmo, eu conversava, eu era o cara good vibes ali, né? Só que com a cocaína eu me transformava totalmente como, tipo assim, chegava momentos que eu ficava até possesso, literalmente. E com a cocaína eu comecei a emagrecer muito. Eu pesei a chegar, se eu não me engano, foi 49 quilos. Então eu tava muito magro. E minha mãe começou a ver a diferença. Tem hora que você usa, que você chega em casa, Gabriel, você tá tudo feliz. Tem hora que você chega em casa, você nem fala com ninguém, você já vai pro seu quarto, você fica ali a noite inteira. Por que isso? E daí, pra eu não falar que eu tava cheirando, né? Porque pra mim era uma vergonha falar que eu tava afundado nisso. Sim, Eu falei assim, mãe, é porque a droga é diferente, é qualidade. Eu inventava essa sim. desculpa. E ela caía. Até então não tinha muito conhecimento, ela caía. Até que teve um dia que eu já cansado, né, de muito uso, porque eu já tava roubando todo mundo, eu já tava afundado em minhas mentiras. E eu tava vendo, assim, eu lembro que eu peguei meu videogame Sim. pra tentar trocar na biqueira e aquele dia lá foi tipo assim, foi Deus que não deixou eu vender, porque o cara falou assim, cara, sai fora daqui, sai fora daqui, sai fora daqui. Agora não, e eu fiquei com medo depois de voltar, né? Porque eu tinha muito medo de morrer. Sim. E aí eu fiquei com medo de voltar, então não cheguei a vender meu videogame e tipo assim, porque acho que se eu conseguisse vender aquele dia, já era. Nossa. Eu tinha me afundado muito mais do que eu tinha me afundado. Só que aí, o que aconteceu? Eu não tinha mais motivação pra nada. Que é a parte quando você fica extremamente depressivo e você só fica feliz se você faz o uso. E quando você faz uso, você tem que fazer o uso de muito. Porque o seu corpo já. Já não, então, tipo assim, aquele dois pinos que eu comprava, Do já não início, dava não é mais. mais. Eu lembro que quando eu tinha, né, consegui esse dinheiro de maneiras ilícitas, eu tinha que, no mínimo, por dia cheirar uns 10 pinos. Então era Nossa. muita É cocaína por dia, muito. era muita droga e, assim, não tem como. Você não chegou a ter uma overdose. Não cheguei a ter uma overdose porque eu creio que Deus não Deus não permitiu. permitiu, é. Mas por muitas das vezes eu devo chegar muito perto disso. Porque eu usava muita droga. E é tipo assim, quando você não tem, sempre vai ter um fulano que vai ter, que vai te ajudar, vocês dois vão fazer tal coisa, que vocês vão. Sim. Sempre na noite, nesse submundo, você vai achar alguém que tá na mesma aptidão que você, de fazer alguma coisa só pra conseguir a droga. Sim. Sempre. Então, tipo assim, a mente de um dependente químico, ela é muito criativa nessa questão. De bolar meios e meios e meios pra conseguir o dinheiro, pra conseguir a droga. Sim. Então, e com isso, eu comecei a perder a minha higiene, eu comecei a perder a motivação de vida, eu não tinha mais interesse em trabalhar, eu não tinha mais interesse em fazer nada. Tudo que eu queria fazer era Era só pra usar droga. usar droga. Só que chegou um momento que nem isso estava me satisfazendo mais. Sim. Chegou um momento que
O usar era mais porque eu não conseguia ficar sem. O Sim. meu corpo pedia, eu ficava em estados de abstinência, que, assim, que eu chegava até a me ferir, eu me tacava na Nossa. parede. E quantas vezes nesse processo eu ficava possesso, endemoniado dentro de casa, ou ficava endemoniado na rua sozinho, ao ponto de fazer uma loucura, sei Meu lá. Deus. Uhum. Podia até ter matado alguém, porque Sim. já vi pessoas, né, morrendo do meu lado. Porque esse meio é muito, muito sujo, Uhum. muito horrível, assim, as coisas que você vê, coisas que é difícil de tirar da mente. Queria ter Aham. tirado, mas não sai. Fica aqui a memória. Então, conforme você vai se afundando, e tudo isso eu nunca tinha vivenciado quando eu estava no começo. Uhum. Nada disso tinha sido apresentado para mim. Eu não sabia que poderia chegar nesse nível. Porque acho que eu creio que se a pessoa soubesse, você pode até ter ouvido falar de alguém, né? Sim. Mas é uma coisa você ouvir, outra coisa você experimentar. Sim. Então, como eu só ouvia, por mais que eu até tinha tido o exemplo do meu irmão, né, que chegou nesse nível também, e ele começou a usar o crack, que é muito um pouco mais devastador que a cocaína, se bem que droga é droga, né, você afunda do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas ele é um pouco mais rápido o processo. Uhum. Então, eu tive esse exemplo, mas não foi o suficiente. Sim. A experiência pra mim foi o que foi o ápice, assim, de Uhum. eu ver, cara, onde que eu tô. Então, aquele menino que um dia era exemplo, que era Uhum. o cara que o cara pra casar, isso, tudo isso sumiu, Nossa. acabou. Uhum. Todos os meus princípios tinham sido perdidos. Então chegou um momento que eu tava assim, ó, não sei mais o que fazer. E daí você começa numa busca desenfreada por querer sair daquilo. E você tenta de tudo. Eu tentei métodos da internet, tentei alguns tipos de tratamentos, tentei Uhum. reuniões, Nossa. tentei todo tipo de religião. Uhum. É, eu tentei ir algumas vezes na igreja, porque minha mãe convidava, e Deus até falava comigo, mas Sim, eu aquilo ainda não acredito. era. Não era uma coisa que Fervia meu entrava lá coração, assim, mas né? ainda não. Eu não. Eu tava e também não estava disposto naquela mudança, Sim. né? Precisava de um pouco algo a mais ali. Uhum. E tipo assim, você se vê nesse bolo e você vê cada vez mais, cada dia que você acorda, as coisas se perdendo. Uhum. Aí vai faculdade, vai emprego, vai Uhum. amizades, aí você Uhum. começa a ouvir coisas. Tipo assim, eu me tornei aquele cara que as pessoas não queriam sentar do lado do ônibus, porque eu já não tinha uma higiene muito boa. O Sim. meu cabelo tava quase no ombro, mas era aquele cabelo Nossa. todo engruvinhado. A minha aparência era uma aparência horrível, então era óbvio que as pessoas não iam Sim. querer As pessoas interagir, iam. Uhum. talvez eu teria até medo. Alguns amigos meus falaram assim, cara, não vou poder mais andar com você, porque minha mãe não quer que eu ande com você. Nossa, que triste. Então, Uhum. isso tudo também vai ajudando, né? E você vê que, tipo assim, você vai perdendo tudo. Você perde as Uhum. amizades, Tudo, tudo. você perde o amor pela A família. dignidade, a Porque eu honra, lembro uma tudo, o vez, respeito. Uhum. eu lembro uma vez que minha mãe, ela segurou, né? Tava segurando R$ 10 de mim, escondendo mesmo, né? Pra eu não sair. E naquele momento eu tava disposto a dar um soco na cara da minha mãe pra pegar os R$ 10. Nossa. E o Espírito Santo que tinha na vida da minha mãe não permitiu isso. Uhum. E eu lembro que eu saí endemoniado de casa, e aí na rua eu consegui o dinheiro. E pra mim era muito assim, o diabo ele investia tanto na minha vida que eu achava droga no meio da rua. Olha só. Eu achava dinheiro, eu tinha quantidades assim que Uhum. era Tipo incrível. assim, aham. Tinha esses dias, mas tinha dias também que assim, era uma total humilhação. Eu ia pedindo Uhum. pra fulano de tal, e aí mais humilhação. Eu já fui escorraçado de alguns lugares que eu ia pedir Sim, com dinheiro. certeza. Uhum. Pessoas já me ameaçaram já de me bater, enfim. Nesse mundo assim, e tudo muito rápido. Uhum. E aí eu lembro que quando a minha mãe soube que eu tava cheirando, que eu Uhum. tava fazendo uso da cocaína, foi um dia que eu tava chorando muito. Tava sentado na beira da minha cama, chorando, 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 chorando. E a minha mãe me perguntou: O que você tá chorando, Gabriel? Eu falei: Mãe, eu não consigo, eu tô perdido. Uhum. Aí eu falei assim: A senhora acha que eu tô fazendo uso de alguma coisa e não é verdade. Aí eu Uhum. lembro que eu tinha assim embaixo do meu colchão, eu tirei assim os pinos que ficavam embaixo, né, que eu escondia. Sim. Assim, eu tô fazendo uso disso aqui, ó. Tô cheirando, eu não consigo parar com isso. Só que isso foi ruim pra mim, por quê? Uhum. Porque a minha mãe era a última pessoa que eu tinha vergonha de expor aquilo. E como ela já sabia,
Eu falei assim, se a minha mãe sabe, Uhum. que se dane que os outros vão saber. Uhum. Então, todas as vezes que eu ia na biqueira, eu ia de noite, pra que ninguém me visse. E se alguém me fosse ver, eu tinha medo de falar pra minha mãe. Sim. O seu medo era a sua mãe. Como eu já tinha falado pra ela, aí eu comecei a ir de, tipo assim, meio-dia eu tava lá na biqueira. Uhum. Os irmãos da igreja passando em frente, eu cumprimentando os irmãos. Sim. Eu perdi totalmente essa vergonha. Uhum. Esse pudor, assim, foi se perdendo. Então, já não me prestava de, assim... Eu fazia uso da cocaína dentro do ônibus. Em qualquer lugar que eu ia, eu fazia uso da cocaína. Nossa. Comecei a fazer uso da minha cocaína no meu emprego, em tudo, na faculdade. E fui explorando. E aí vinha também a parte da prostituição. E tudo isso, tudo junto. Até que eu tava enfadado. E eu abri muitas brechas também pro inimigo, né? Sim. Eu falava que eu andava muito sozinho, apesar de participar de muitos rolês, eu andava muito sozinho. Eu não me interagia tanto. Interagia, só que eu gostava mais de ficar sozinho, quando eu tinha droga, né? Eu era um cara bem egoísta, assim. Então eu vivia no meio dos matos. Um breu mesmo, assim, ó. E eu gostava de andar muito com os demônios. Isso que eu ia perguntar agora. É... Mas, tipo assim, você via eles e... Eu não. Ou eles se transfiguraram em uma coisa Eu não melhor? via assim, mas eu sentia uma presença muito pesada, só que eu gostava daquela sensação. Nossa. Ao ponto de chegar uma parte da minha vida que eu não tava querendo mais interação nenhuma com ninguém. Eu Só só com eles? queria ficar nesse meio. Nossa. Então, tipo assim, comecei a ter essa intimidade com esses seres, assim, que é fora do comum. Não como alguém que cumpre uma religião ali, não é nada disso. É uma amizade mesmo, assim, né? Vamos colocar assim. Entendi. Que eu tinha e eu gostava desse meio. Até que eu tive uma experiência que pra mim foi a experiência mais insana que eu tive, que quando minha mãe e meu pai ainda, não é meu pai que é falecido, biológico, eles eram muito distantes no terreiro, geralmente na igreja a gente apresenta a criança a Deus, né? Sim. Faz Apresentaram você lá. Aí me apresentaram lá, então eu fui consagrado a uma entidade de lá. Entendi. E eu creio que essa entidade me acompanhou em todo esse processo. Todo esse período, assim. E tem uma vez que essa entidade foi em casa. É muito louco, assim. Até hoje, quando eu falo com meus amigos, eles ficam meio assim. Falei, cara, aconteceu. E eu contestei depois. E eu acredito. E foi lá, entrou. Quem minha mãe tinha me consagrado era Velho Preto, né, que eles falam. E daí eu fui lá. A entidade entrou dentro de casa. Eu tava dormindo naquele processo. Eu tô sem nada, mas eu vou dormir, porque eu preciso dormir, que se eu não for dormir, eu já tava dias e dias sem dormir. O corpo já cansado, dormi. Essa entidade me acordou. Pra mim era um homem na época, né? E, tipo assim, dentro de casa. E o portão de casa faz um barulho, assim, horroroso pra abrir. Babadeiro. Tanto que tinha vezes que eu tinha que pular o muro pra poder sair de casa, porque minha mãe já pegava a chave, não deixava eu ficar com a chave. Sim. E o barulho vai... E o barulho eu sabia que ela já tava toda atenta, então qualquer coisinha. Só que naquele dia o portão tava aberto, na madrugada. E a gente foi lá na biqueira, essa entidade comprou droga pra mim. Eu fiz um uso muito exorbitante de droga naquele dia, mas tipo assim, muito, muito, muito. Fiz o uso, voltei pra casa. E aí eu acordei no outro dia. Eu falei, cara, eu tive um sonho. E eu acho que eu tive um sonho muito louco. Conversei com a minha mãe não. Falei, mãe, você deixou o portão aberto, né? Perguntei. Então, até então, eu não tinha provas reais de que aquilo tinha acontecido. Sim. Aí eu falei, eu vou lá na biqueira, cara. Eu vou conversar com os caras lá pra ver se eu E vim eles aqui vão ontem. falar Se eu vim não. aqui, eles vão falar, não tem Sim. por que não falar. E daí eu perguntei, falei, cara, você... Eu não tô muito lembrado da brisa que eu tive ontem, cara, mas eu vim aqui ontem. Ah, você veio com um cara aí, cara. Um senhorzinho. Aí esse cara tava assim, você entrou pra macumba, cara? Porque o cara tava todo de branco e tudo mais. Eu falei, não, cara. Eu falei assim, aí pra não gerar muito assunto, eu falei assim, era meu tio. É que meu tio também, ele gosta das paradas, então... E ele é cheio da grana. Aí eu inventei uma história. Sim. Mas você sabia Mas que... eu sabia, falei, cara, foi real aquilo. Nossa. E aquilo, tipo assim... Aí depois de muito tempo, aquilo me gerou temor. Assim. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso ir pra qualquer lugar. E só que eu não sabia como voltar. Aí depois de tanto, tive uma discussão. Eu lembro desse dia, que já tava no final já. Eu tive uma discussão com a minha mãe, porque a minha mãe me ajudava a ir pra faculdade. Ela juntava um dinheirinho ali e me ajudava na passagem. Só que eu gastava todo o dinheiro da passagem. E às vezes eu inventava uma desculpa de que eu não ia conseguir, porque eu tava passando mal, porque queria o dinheiro pra comprar droga. Sim. E nesse dia, nada em casa ficava mais à vista.
nenhum dinheiro, nada, tudo era escondido. Acho que era até escondido na casa de outra pessoa, pra não ficar em casa, porque eu vasculhava, eu ia atrás, qualquer coisa que moscasse na minha frente, na casa dos meus amigos, se eu via moeda assim, eu pegava, era nesse nível. Qualquer coisa, e eu não me precisasse, eu ia perder a amizade, isso já não fazia mais questão pra mim. Eu só queria usar droga. E aí, nesse dia, eu sabia que minha mãe tinha guardado dinheiro e tava em algum lugar em casa. Aí eu revirei a casa, achei. Era R$ 50 que ela me ajudava pra ir pra São Paulo. Peguei aquele dinheiro e no período que ela vendia o doce na porta da escola, eu fui lá, fiz o uso. Quando ela chegou, que ela foi pegar o dinheiro pra me entregar, porque no outro dia de madrugada eu tinha que ir pra São Paulo, ela não achou dinheiro. Nossa. E eu lembro que aquele dia foi o ápice pra ela, assim, que ela descarregou, acho que tudo aqueles anos de uso, ela descarregou tudo em mim, assim. E daí eu falei, cara, eu sou um problema. Eu tô sendo um problema na vida da minha mãe, que era a pessoa que eu mais prezava, né? Que eu mais amava ali. Eu falei, eu tô sendo um problema e eu sei como resolver esse problema. Eu já tinha tentado algumas vezes o suicídio. E eu era muito cagão, né? Eu sou muito cagão pra dor, assim. Eu não gosto. Uma ferpinha no meu dedo já dá um A nervoso. lágrima quer correr. Eu não me dou muito bem com a dor, não. Sim. Então, a maioria dos métodos pra suicídio geram dor, né? Pular, enfim. E aí eu tinha medo, às vezes, de pular na frente de um carro e eu ficar com aquela dor. Vinha essas coisas na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não tenho coragem pra fazer essas coisas. Eu não tenho coragem pra cortar meu pulso. Eu não tenho coragem desses negócios, cara. Pra me enforcar. Falei, não sei se vai sentir dor. Não faço a mínima ideia. Só que eu tava fazendo acompanhamento pelo CAPS. E lá eles dão um remédio controlado, né? Sim. E altera o humor e tudo mais. E eu tava fazendo esse acompanhamento, bem supervisionado. Tinha fazendo acompanhamento também por psiquiatra e psicólogo. Que era um mês que eu tava tentando tentar sair desse mundo. Sim. E eu lembro que o psicólogo falou assim, cara, como que eu saio disso aqui? Né? Eu com aquela raiva dentro do meu coração, um ódio assim, ó, da vida, de tudo. Aí ele falou assim, cara, você tem que usar esse ódio a seu favor. E naquele momento eu falei, vou usar o ódio a meu favor, vou me matar agora. Nossa. E aquele estopim, a minha mãe ter falado tudo aquilo, ela falou assim, cara, eu vou resolver o problema da minha mãe agora. Eu lembro que eu peguei uma garrafinha de água lá da geladeira. Minha mãe tava fazendo a comida, que ela tinha acabado de chegar da escola. E, né, tipo assim, brava, muito brava. Sim. Eu me tranquei dentro do quarto e eu fui tomando todos os remédios que eu tinha. Fui tomando, falei, uma hora vai bater isso aqui. Ou vai parar meu coração, ou eu vou começar a babar aqui. Alguma hora vai fazer alguma reação, vai efeito. ter que dar isso aqui. Vai ter que dar uma reação. E a maioria dos remédios eram calmantes, que é pra me manter dentro de casa inerte. Sim. E daí eu fui tomando. Eu lembro que eu tomei, se eu não me engano, acho que 2, 3 cartelas de um remédio lá que eu não vou lembrar o nome. E daí, muito rápido foi o efeito. Que eu lembro que eu tomei, aí já deu minha vista ficou meio turva, assim, muito rápido. Aí eu peguei as cartelas e a garrafinha, falei assim, mãe, tá resolvido o seu problema. Entreguei na mão da minha mãe e fui deitar, porque meu corpo já tava sentindo o baque do remédio. Eu lembro que eu só deitei assim, que eu senti o desfalecer no corpo, eu senti 2 braços me pegando. Que já era minha mãe que já tinha ido na rua, já desesperada. Nossa. E daí o meu amigo que morava na mesma rua foi em casa correndo, me pegou nos braços e foi acordar depois de 2 dias, que eu fiquei em coma 2 dias por conta disso. E minha mãe falava que nesses 2 dias de você vê como que é muito louco essa questão da abstinência da droga e como que o organismo reage, que nesses 2 dias que eu fiquei em coma, o meu corpo acordava pra ir atrás da droga. Nossa. Então eu acordava assim, falei, preciso de droga. E então eu tentava arrancar os negócios do meu braço, só que eu não lembrava disso. E aí já voltava. Então, tipo assim, você vê como que é a química, como que ela age no corpo, e é muito forte isso. É fora realmente do controle, assim. Aí eu fiquei, aí veio o meu chefe, veio as pessoas, aquela preocupação toda. Comecei a fazer um tratamento um pouco mais assíduo e fiquei de boa. Fiquei uns 2 meses de boa. Eu fiquei internado na Santa Casa 5 dias, na área psiquiatra lá. E eu comecei a ver várias coisas, assim. Eu me via morto, pendurado. Nossa. Tive umas visões, sabe? Minha mente já entrando em parafuso. E aí, até hoje, no dia de hoje, você tem visão? Hoje... Assim, não tô falando de coisa em relação... Porque você tava no mundo. Isso. Mas Deus te dá visão ainda hoje? Assim, você tem... Não, pior que não. Eu só via essas coisas... Quando você tava envolvido na coisa ruim mesmo. Então, hoje, não mais, e glória a Deus, não precisa ter... Não precisa ver nada não, tá de boa. E
daí eu começar a ver, eu perguntava pra médica, eu tô vendo eu morto nos cantos aqui, eu vejo droga no chão, vou pegar, não tem nada ali. Ela falou assim, porque você tá nesse processo de desintoxicação e é normal o Isso. seu corpo reagir. Isso é normal. mesmo. Eu falei, tá bom. Nunca tinha passado por isso, né? Nunca tinha passado tanto tempo longe da droga depois desse desenfreado. Parou. Fiquei 2 meses assim, ó. Aí eu voltei a ser apto a trabalhar, voltei a trabalhar e tudo mais. Já não tava mais trocando ideia com ninguém que eu trocava ideia antes. Nossa. Não tinha mais os contatos. Fiz aquela limpa na vida, assim, ó. Só que eu não voltei pra igreja. E, né, então, tipo assim, eu fiquei longe da droga, mas eu não tive a libertação, porque só Cristo para nos libertar. Só. Fiquei esse período, até que um dia eu tava andando aqui pelo bairro, e daí eu esbarrei com um carinha que eu vira e mexe, eu andava com ele, e a gente fazia uso junto. E eu falei, cara, como que você tá? Tipo assim, engordei, acho que uns 10 quilos, sabe? É muito rápido, né, esse processo também de volta. E daí, cara, você tá gordo, cara, você sumiu, aconteceu. Eu falei, cara, tive um baque aí, tentei me matar aí, só que agora eu tô de boa, tô suavão, cara. Quero mais essas paradas não. E só que eu fiquei ali. E aí, ele fazendo uso na minha frente, né? Fazendo uso ali na minha frente, bebendo, a gente trocando ideia. Até que teve um momento assim, ó, que é muito rápido. Virou minha mente assim. Aí eu falei, cara, faz o seguinte, puxa um pra mim aí, cara. Nossa. Aí depois desse, fiquei umas 2, 3 semanas, de boa. Aí, ponto. Aí ali eu me afundei total. Depois de uns dias depois, eu peguei uma quantia boa de dinheiro. Eu gastei tudo acho que em 6 horas. Nossa. Muito rápido, assim, ó. De droga, bebida, enfim. Aquele bolo podre. Acabou tudo. Fui atrás de todo mundo que eu podia pegar dinheiro. Roubei quem podia roubar. E aí eu tava zerado. Sem nada. Aí eu comecei a olhar as coisas dentro de casa. Falei que eu vou vender tudo. Falei assim, eu vou usar até não conseguir mais, até eu vou morrer nesse negócio. Aí naquele momento, eu falei assim, ó, tentei me matar, não consegui. Sim. Eu tentei me tratar, não consegui. Tentei isso, tentei isso, tentei isso, tentei isso, tentei tudo que existe nesse mundo que me faça ficar longe da droga. Rotinas diferentes, mudar ambientes. Tentei, nada. Eu falei assim, então eu vou me acabar de vez esse negócio. Nossa. Aquele momento eu tava assim, decidido a morrer na droga. Então eu ia fazer de tudo pra morrer, naquele meio. E daí, sem dinheiro nenhum, eu tava chorando de novo, chorando na beira da minha cama, assim, minha mãe entrou. E tinha tido um processo, né, com a minha mãe, que ela orou muito tempo por mim, só que ela resolveu descansar, né? Que eu acho que é o tempo que Deus tem, que Deus vem. Entregou literalmente eu na mão de Deus, assim, e daí ficou só eu e Deus. E eu lembro que antes disso daí, depois que eu passei esse processo, né, eu tava vira e mexe ficando possuído em casa. E tanto que foi o pessoal de oração lá, né, círculo de oração da igreja da minha mãe lá, que era a minha igreja da época, foi lá em casa, então teve aquelas batalhas, várias entidades, vários demônios, aquela coisa toda, assim, porque era uma casca vazia, qualquer espírito que passava, eu falei, vou entrar já ali. possuía em você. E já era, assim, ó, tava literalmente sem nenhuma proteção. E aí eu falei, mãe, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer e eu não sei. Tipo assim, eu tava num momento que eu não conseguia nem reagir, nem sentir nada, não sabia mais o que fazer. Aí eu falei assim, você tem uma coisa que você pode fazer, Gabriel. Eu falei, o quê? Você não quer se internar? Ela falou, não tinha pensado nisso. Até pensei, mas pra mim, comunidade terapêutica, né? Uma casa de operação era uma coisa de doido. E aí eu falei, não vou, mãe. Aí ela falou assim, mas eu não tentei. Ela falou, mas tenta. Tenta. Só que, tipo assim, antes dessa conversa, ela já tinha conversado com o meu chefe e ele já tinha arranjado uma casa. Só que ele falou assim, ó, eu quero que o Gabriel Tem a iniciativa. tenha a iniciativa. E eu mandei mensagem pra ele, que na época ele era meu chefe maestro, né? Eu falei, ô Maurinho, deixa eu falar pra você, você tá na disposição ainda de me ajudar? Ele que me levou pro CAPS, ele que me ajudou nesse processo. Sim. Você ainda quer me ajudar? Já vacilei de novo, né? Mas, tipo assim, ela falou, cara, vou te pegar hoje aí. Você é pronto. Já tá tudo pronto, minhas malas já tava tudo feita, assim, só faltava o meu sim. Fui, me internei, fui pra aquele lugar, quebrou todos os tabus que eu tinha na minha cabeça, que lá é um lugar totalmente diferente do que eu imaginava, lá é um lugar bem assim, ó. Você tem toda uma rotina, você come, se alimenta bem, você tem uma rotina de sono, você tem afazeres, acompanhamento de profissionais. É um ambiente interessante, você fica recluso e você começa a ter sensações que você perdeu.
tipo assim, sensação de se sentir limpo, de higiene mesmo, de voltar a escovar os dentes todos os dias, de tomar banho todos os dias, ter um sono regrado, conseguir dormir 8 horas por dia, que eu não dormia mais, se alimentar bem, começar aquela sessão de acordar. E eu lembro um dia que eu tava lá dentro, e como a gente cheira muito, né? É difícil o nosso nariz ficar Bom, né? bom. E não tinha mais isso, durante anos. Aí eu lembro que depois de um processo, eu acordei, né? E lá a gente acordava às 6 horas da manhã. E eu acordei, eu fui assim, puxei aquele negócio assim, Sim. e entrou ar pelos meus dois narizes, assim, as minhas duas narinas. Aham. E aí eu comecei a chorar, porque fazia muito tempo que eu não Você- tinha essa Nossa. sensação de respirar e conseguir respirar bem, assim. Nossa. Eu falei, cara, tá dando certo isso aqui. Fiz o tratamento, 6 meses, bonitinho, saí. Não durei, acho que 2 semanas. Voltou. Eu recaí Nossa. porque Deus ali tava. Ele não só queria que eu me tratasse, ficasse livre, né, liberto das drogas. É ali que tava começando a nascer a minha chamada ali. Pra o que Deus tem me separado mesmo. E eu não entendia, né? Tava voltando de Sim. anos de desgraça. Então, tudo, assim, é como se eu reaprendesse tudo novamente. Sim. Aí tive essa recaída, foi quando eu, pela primeira vez, usei esse chá de cogumelo, quase eu fui e não voltei. Nossa. Tive uma outra visão muito louca Você em já casa. chegou também assim, porque já tem casos da minha família, né? Só que eu já nem existia, Sim. sabe? Mas, assim, de você injetar? Eu tinha medo. A única coisa que eu não fiz na minha vida foi injetar, isso. porque eu tinha medo. Porque é muito mais rápido. Se cheirando gera uns É, 10, já 15, é uns 10 segundos, diretamente ali é na muito veia, é rápido. muito mais É rápido. quase que instantâneo. Então eu tinha muito medo de eu morrer. Então, assim, eu via as pessoas fazendo na minha frente, sim, e eu via os estados que elas ficavam, e eu falei assim, cara, não vou fazer isso não, não vou fazer isso. Deixa eu fazer do meu jeito normal mesmo, assim, e de boa. Então eu tinha muito medo, mas eu acho que era mais uma questão de tempo. Sim. Se eu tivesse ficado um pouquinho mais tempo, Talvez você ia querer talvez provar. eu ia ter essa aptidão e uma coragem de fazer um dia. Aí passei esse processo, recaí, porque já tinha voltado a trabalhar. Sim. Aí voltei, todo aquele processo, toda aquela expectativa que, assim, depois que você sai da casa de recuperação, todo mundo fala, nossa, cara, porque você fica 6 meses sem contato com ninguém, porque lá você não pode usar celular. Então você fica sumido. Aí você volta, as pessoas veem você bem gordo. Eu engordei, cheguei lá com 49, eu voltei com 65. Nossa, você engordou Eu bem. engordei muito. Então, tipo assim, eu virei uma bola. As pessoas falam, cara, como você tá Nossa, cara. gordo? E, enfim, tudo mudou. Só que aí eu não tava. Só tinha meu exterior tinha se Sim. mudado. Muita coisa dentro de mim ainda tava a mesma coisa. E daí eu recaí, voltei. Eu lembro que eu peguei lá uma quantidade de droga. E eu usei. Depois tive a necessidade de sair de casa. Falei assim, ó, vou sair. E aí o Espírito Santo falou assim, ó, volta. Volta pra onde você não devia ter saído. Voltei, falei assim, ó, eu vou, mas no meio do caminho eu vou regaçar, cara. Eu vou chegar lá. Se fizer daqui 2 dias, 3 dias, eu vou. Mas que eu vou me afundar no meio do caminho. E foi isso. Fui andando, comprando droga em todo tipo de lugar. Nossa. Fui me afundando e tudo mais. Cheguei lá. De novo, todo aquele processo, mais 6 meses. Me trata. Falei, cara, fiquei 6 meses, não deu certo. Eu vou ficar um pouco mais. Fiquei um pouco mais. Aí voltei a trabalhar ainda, estando na comunidade, né? Certo. Conversei com meus pastores lá e rolou isso aí. E mesmo assim, Nada. nada. Nossa. Falei, Sim. caramba, de novo. Eu tive mais uma recaída. E essa recaída que eu tive, eu acabei usando droga lá dentro. Eu tive essa coragem de usar droga lá dentro, de trazer droga lá pra dentro. E aquele sentimento de culpa, falei, cara, fiz algo horrível. Fui embora, né? Fui embora. Aí eu fiquei 24 horas sumido, assim, ó. Que ninguém sabia onde eu tava, porque eu tava andando nas estradas aí da vida. Peguei Matamois e fui andando. Nossa. Na minha mente, eu falei assim, eu vou virar andarilho e já era. Vou pra outra cidade lá e tentar refazer minha vida. Aquela questão assim, vou carpinar uma grama lá, ganho um dinheirinho. De alguma maneira eu vou conseguir me restabelecer. Mas era uma enganação do É uma diabo na enganação, minha com mente, porque certeza. ele queria que eu virasse um morador de rua ali e trilhasse, né? A mesma coisa que foi acontecendo com meu irmão, tava acontecendo comigo. Só que de um processo, uma maneira um pouco diferente. Porque o meu irmão chegou a morar na rua, né? Tanto que ele morreu nessa questão. E tava acontecendo de igual. Ah, você tem assim. irmão que você perdeu um irmão. Isso, ele me faleceu em 2012, nesse processo aí. E tava tudo rolando comigo, essas questões. Daí eu voltei,
Fui pra casa, né? Depois de muito tempo, assim, eu decidi voltar. Aí o SAMU me achou desacordado, dentro de um túnel. Nessas estradas aí, que alguém me viu desmaiado lá, de muito cansaço, né? Que eu tava andando muito tempo e muita droga. Aí eu voltei pra Jacareí, eles me trouxe no UPA de Jacareí. Ali eu consegui me estabelecer, né? Glicose na veia, todas aquelas questões. Sim. Fui, de lá era pra eu ir pra casa. Uhum. Eu fui pra Biqueira. Porque ainda, Nossa. assim, essa é a vida de um dependente químico. É o cara, tipo assim, é droga a todo momento. Ah, mas você tá morrendo. Por exemplo, mesmo assim, o cara vai sem perna pra Sim. biqueira, ele é desse jeito. Não tem essa questão assim, ah, mas você não tá... Não tem isso. É muito fora da realidade isso. Então eu fui, mesmo sabendo que eu ainda tinha... Eu tava com tênis na bolsa, falei, vou vender esse tênis. Não consegui vender. Fui escurrachado lá da biqueira. E daí foi o meu caminho da vergonha. Nossa, Que que foi legal. quando eu saí da biqueira até em casa e já tava amanhecendo, todo mundo me vendo naquele estado. E daí eu falei, cara, eu não quero mais isso pra minha vida. Cheguei em casa, minha mãe me abraçou. Falei, mãe, eu vou tomar um banho, vou dormir. E daí eu dormi durante o dia inteiro. Acordei na disposição pra sair, pegar todo o dinheiro e ir pra biqueira. Sim. Não era diferente. E aí ela acordou e falou assim, você quer ir sair, né, Gabriel? Eu falei, quero, mãe. Ela falou assim, você quer voltar pro Monte Sinai? Lá pra onde você tava? Eu falei, eu não sei se eles vão me aceitar, porque o que eu fiz é Sim. caso de expulsão. Ela falou, não, já conversei com o pastor, ele falou que pode levar. Eu falei, então quero ir. Aí o pastor da minha mãe, né, que era meu pastor na época, o pastor Rubens, que também me ajudou muito nesse processo, foi e me levou. Aí aqui, nessa vez, que é essa quarta, que foi a última, que eu falei assim, tem um momento lá que eu tava dentro da casa de operação, e eu sabia que a qualquer momento ia explodir essa história de que eu tinha usado droga lá dentro. Sim. E que eu ia ser expulso, junto com quem tinha usado comigo. Eu tava só esperando o momento. Eu lembro que eu tava cuidando da despensa, tinha tido uma questão de rato lá, Sim. e daí eu É tava normal, limpando, é até dentro da nossa casa eu mesmo. tava limpando lá o que o rato tinha estragado, tentando ver os meios pra não ter mais isso. E daí, em cima do arroz, assim, eu ajoelhei em cima do arroz, e aí eu tive uma conversa muito sincera com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu fiz algo muito errado e eu tô disposto a colher o que eu plantei. Tudo. Acho que pela primeira vez eu tô nessa disposição. Sim. Assim, não me isenta de nada. Deixa eu colher tudo. Se é expulsão, deixa eu colher expulsão. Se é eu voltar para as drogas, deixa eu voltar para as drogas. Mas eu quero colher. Eu quero colher porque eu sei, na minha mente, assim, ó, quando eu colher tudo de mal que eu já fiz, eu vou ter uma terra boa para eu plantar algo bom. E Sim. eu tava na disposição de plantar algo bom, porque eu não queria mais. E pela primeira vez eu tava vendo a possibilidade de plantar algo bom. Ter uma semente boas ali, né? A palavra fala que Deus dá semente a semeador, né? Então, assim, Sim. ele já tava dando ali na minha mão. Só que eu ainda tinha uma terra ainda cheia de coisas ruins. Eu falei, eu quero colher tudo, depois que eu colher, aí a gente segue. Aí eu fiquei esperando a hora do abate. Aí eu lembro que eu ia cumprimentar meus pastores lá, e daí nada. Eu falei, será que os caras não vão falar comigo, cara? Não é possível. Daí já deve estar sabendo. E eu lembro que nesse dia que eu fiz essa oração, o menino que tinha feito o junto comigo, ele falou assim, ó, vou chegar lá e vou falar tudo. Aí eu falei, tá bom, vai Mas lá. ele chegou na intenção, tipo assim, não, vamos falar a verdade? Ou chegou na intenção meio de querer te prejudicar? De que não prejudicar, prejudicar outra pessoa que Entendi, tava junto entendi. com a gente. Entendi. Aí, beleza. Foi, tipo assim, a gente sabia que ia ser um escândalo, só que eu tava assim, a todo momento, eu tava disposto a colher. Sim. E eu falei assim, Espírito Santo, ser sincero, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais errar, não quero mais fazer nada, 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 nada. Eu quero voltar para um dia onde eu saí, Sim. que é a tua presença. E daí eu lembro que o bispo, né, e meu pastor, ele veio e falou, Gabriel, vamos ali no monte? Aí eu sabia que ali ia ser o momento. Quero ouvir da sua boca tudo que aconteceu, sabendo que o outro já tinha falado. Sim. Então, tipo assim, se eu mentisse qualquer coisa ou tentasse esconder, Burlar. Aham. eu não sabia tudo que ele tinha falado. E então eu falei assim, eu vou falar tudo e não vou mentir nada. Vou Sim. expor quem tiver que expor e eu não tô Você tava preocupado preocupado. se alguém achar. Não, 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 eu quero fazer o certo e eu não quero mais errar. Fiz, e eu lembro que ele falou assim, ó, senti paz quando nós conversamos. E Deus parece que tinha falado com a mãe dele, que é a Bispa Amélia, que é uma mulher de Deus de oração, assim, acho que é a pessoa que eu mais já vi orar, assim, ó, é ela.
E Deus parece que tinha falado com ela para não me expulsar. Nossa. Porque eu creio que Deus já tinha visto a sinceridade no meu coração, Sim, daquela oração com que eu fiz em certeza. cima do arroz. Com certeza. E só que aquilo me barulhou, porque eu vi os outros dois sendo levados para outras casas de recuperação, né, para não ser posto na rua, né, porque a gente Sim. ainda preza ainda pela alma. Eles foram levados para outros ambientes e comigo ficou de boa. E eu sou muito cara, tipo assim, que eu prefiro ser punido, passar a punição e depois ali eu resetar e continuar bem. Sim. Só que não rolou isso. Eu literalmente tive uma misericórdia, uma graça de Deus ali. Misericórdia porque Deus não permitiu que eu fosse expulso. Sim. E graça porque Ele me isentou de tudo. Sim. E eu fiquei assim, aquilo não entrava na minha cabeça, porque assim, eu tinha que passar a mesma coisa que os outros dois. E daí ali, até que um dia eu conversei com a minha mãe na próxima visita que teve. Minha mãe, eu falei tudo que aconteceu. A minha mãe falou assim, nossa, Gabriel, naquele mesmo momento que você estava no monte, Deus estava falando comigo na igreja. Meu Deus. Que eu estava lá na oração lá e Deus estava falando comigo na igreja que Ele estava cuidando de você. E que dessa vez seria algo de grande impacto. E aí a gente chorou ali, glória a Deus. E daquele dia em diante, já vai fazer 3 anos. Tudo tá sendo um mar de rosas? Lógico que não. Lógico que Não é isso que Jesus promete pra gente, né? Teve alguns deslizes, teve vários outros processos que eu tô passando até hoje. Sim. Mas Que o inimigo tenta, ele sempre vai estar ali tentando. pela primeira vez eu sinto que eu tô vivendo aquilo que Deus, né, me separou para ser. E eu até perguntei uma vez para Deus, eu falei, Deus, se eu nunca tivesse usado droga, Sim. eu estaria dentro de uma casa de operação, né, como um voluntário. Você tem né, hoje sim, ajudando ali, ajudando, né? tudo mais. Eu estaria realmente falando isso porque para estar lá dentro eu tenho que renunciar a muita coisa. Eu renunciei minha vida para viver na obra, né, Sim. para fazer a obra com Deus. E uma coisa que até o meu pastor sempre ensina é que a gente não faz a obra de Deus porque a gente não tem essa condição. A gente faz a obra com Deus. Sim, com Deus. Que, né, a obra é dele. A gente só é privilegiado de estar sendo participante. E daí eu perguntei e Deus falou assim, você estaria. Só seria de uma outra maneira. Você teria trilhado outros caminhos. Com certeza. Mas Deus sabia, então eu vejo que até toda a vivência que eu tive na droga, tudo isso que eu já passei de ruim, todas as experiências que eu tive são bases e até uma permissão de Deus, porque agregam ao propósito que Ele tem me chamado, que com é certeza. estar dentro de um lugar como esse, ajudar pessoas que passaram o mesmo que eu, saber realmente, porque uma coisa é você ver uma pessoa na rua jogada, Isso que eu ia falar. outra coisa é você já ser uma pessoa que já Exatamente. estava Então ali. Deus permitiu que você passasse por esse processo para você entender Como melhor o que aquela pessoa está passando. Porque existe muito preconceito, porque é vagabundo, porque é falta E não de é, querer. gente, é porque não E consegue. não é Não isso. consegue. Não é isso. As pessoas não entendem que realmente é algo fora do comum, assim. É uma vontade, É um controle que não é Não seu. é à toa que chama não é você que se domina, parece, né? dependência química. E a própria a Organização da Saúde fala que a dependência química é uma doença incurável, fatal e ela é progressiva. Ou seja, algo que é incurável não tem cura. Não tem como. Ela é progressiva, ou seja, só vai piorando conforme o tempo. E ela te mata, então é algo... Como que a gente vai lutar contra isso? Sim. Mas com Cristo, hoje eu me sinto uma pessoa liberta, curada, mesmo se tratando de uma doença incurável, estou curado para a glória de Deus. Glória a E Deus. podendo exercer aquilo que Ele tem me chamado, né, para fazer, que é ajudar vidas que também passam por Pela isso, mesma situação. que precisam e merecem ter a mesma oportunidade. Se vão aproveitar ou não, aí já não é mais Não é de o nós, seu- mas a oportunidade a gente tem que ter. Até que isso é uma das grandes máximas que nós temos lá na comunidade, que é a vida, né? A gente fala que aquele lugar sem vidas, ele seria só uma chácara bonita, Sim. toda ornamentada, mas o que faz aquele lugar vivo são as pessoas que chegam lá. Sim. Todas estrupiadas, sem família, com vários problemas. E Deus nos chama, né? Deus me chama para ser o solucionador, aquele que vai ajudar. E eu já até perguntei uma vez, é uma coisa que sempre eu pergunto pro meu pastor, eu falo assim,
nossa, bispo, a gente sempre resolve o problema dos outros, né? Eu falei, e os nossos? Qual que tempo que a gente vai ter para resolver os nossos? Assim, resolve dos outros que Deus resolve os seus. É Gabriel. isso que eu vou falar agora. Você tá cuidando das pessoas, mas pode ficar sossegado que Deus tá cuidando de você. E, tipo assim, não só ouvir isso, mas crer nisso faz uma total diferença. Sim. Te ajuda em muitas questões assim, e é maravilhoso. Hoje, Você tá aí tocando, tô tocando, participando. ajudando, glória a Deus, Deus hein? tem me permitido pregar algumas vezes, que, né, é algo, uma chamada que eu tenho. Sim. Tenho chamado para ser pastor. Glória a Ainda Deus, não tem rolou mesmo. ainda, mas Deus tá preparando. Deus está preparando e Deus me Sim. cobra muito disso. Ele ele não mede esforço, cobra com força mesmo. E então, tipo assim, mas estar envolvido, ter a oportunidade de viver novamente, de saber que, porque quando você chega nesse nível de profundidade nas drogas, você esquece como que é a vida. Porque tudo tem que ser. Pra você beber um copo d'água, você tem que dar um tiro. Pra você dormir, você tem que fazer. Às vezes, você tem que ir pra uma festa, você tem que ir pra um jantar. Tudo você tem que, Você tem que tem tá que ali. ter a droga envolvida. E saber que é possível viver novamente sem nada disso, né? Sem a droga, em todos esses ambientes, é literalmente aprender a viver novamente. Sim. Esquecer e falar assim, cara, eu tinha esquecido como é um prazer de chupar uma bala. Eu tinha esquecido como é o prazer de sentir um gosto de uma comida, de dormir várias De horas, respirar, de como respirar. você falou, né? Eu tinha esquecido tudo isso, sabe? De o autocuidado, de um elogio. Eu lembro a primeira vez, depois de tanto tempo, que uma pessoa sentou do meu lado do ônibus. E eu achei aquele estranho, porque já estava comum para mim ninguém sentar. Sim. E eu também não fazia mais tanta questão. E aí, quando sentou, ainda não só sentou, começou a conversar comigo. legal, que Aí eu falei, bacana. cara, isso aqui É bom demais Como que eu me isso. esqueci disso, né? E saber que tudo isso eu pude reconquistar em Deus, assim. E sei que Deus tem muito mais. E é possível para todo mundo Sim, que tá glórias a Deus. nessa vida aí. É possível. Não é impossível. É custoso. Requer muita renúncia. Mas com Deus fica muito mais fácil. Eu queria que você deixasse só um recado de Deus para esses jovens que vão assistir esse Certo. podcast. E não posso esquecer da pergunta de como você se vê daqui a alguns anos, né? Não sabemos se nós vamos chegar. Eu não sei nem se eu vou chegar daqui 10 minutos, assim, Deus permitir, né? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos, né? Mas, assim, uma visão sua que você tem no futuro. Então, como que o Gabriel enxerga o Gabriel daqui a alguns anos? Eu já me enxergo sendo pastor, Olha, né? glória a Deus. Quero casar e Em nome de Deus, Jesus. em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Não, vou falar que não, porque tem que orar para Deus preparar para ele, porque senão aparecem umas da vida aí e tira até do propósito, hein? E eu creio que como meu casamento vai ser de assim, acho que vai ser uma grande festa, porque acho que todo mundo espera muito mais do que eu até. que eu me casar. Convida a gente, hein? Já tô avisando, Com né? certeza, vocês vão ser convidados. Se você leva uma porrada, eu já tô... Mas eu já me vejo com a minha família, Glória a Deus. sendo um pastor. Eu não me vejo fora da onde que eu tô, do Monte Sinai. Sim, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. A não ser que Deus falar, eu ir para outro Sim, lugar, mas sim. se ele não falar, não saio. Isso mesmo. Por mais que às vezes bate à vontade, porque é normal, Sim, né? A gente tem é normal, com questionamentos. certeza. Aham. Mas é melhor fazer a vontade de Deus do que fora dela. Então me vejo fazendo a vontade de Deus, talvez pregando em alguns lugares, mais que eu já prego Em hoje. nome de Jesus. Tocando, Dando palestras em nome de nome Jesus, de para Jesus. jovens. Em nome de Jesus, eu Mas profetizo isso o na sua maior vida. de tudo é de eu ainda estar na presença de Deus. Assim, o que eu mais prezo, de ainda estar podendo gerar sorrisos, né? Cara, só de ver o sorriso da minha mãe, quanto a minha mãe melhorou, porque minha mãe adquiriu várias doenças. Sim. Por conta, né, Da dos preocupação. desgastes, preocupação, e é normal. Sim. Já tinha passado tudo com meu irmão, aí de novo com outro filho. Então foi um baque, mas ela foi uma mulher muito guerreira, até hoje ela é. E ver que, tipo assim, o sorriso que ela tem no rosto, o orgulho, né? Esses dias tive a oportunidade de ser homenageado na Câmara, e era algo que eu prezava muito, e rolou. Nossa, muito, muito top aquilo ali. Aquela sensação de as pessoas uma sociedade que um dia te enxergou como um ninguém. E como fim, o fim é o que os outros falam, é a prisão ou é a morte mesmo, o caixão. E ver, tipo assim, que essa mesma sociedade vendo a sua conquista, né? Sim. Quando você pôde
conseguir ali e poder glorificar Deus em tudo isso, porque sem Ele não teria conseguido. Com certeza. Eu não tinha essas condições de sair da droga, eu não tinha mesmo, assim, e até hoje não tenho. Então, se eu tô de pé é porque Deus ainda Com certeza. está ainda fazendo o que Ele sempre faz, que é nos amar, nos dar as condições, né? Sim. Mas eu me vejo muito bem. Quero já Glória estar a com a minha Deus. casa. Em nome de Eu Jesus. já quero estar pelo menos com uns 3 filhos aí. Glória a com Deus, ó. Eu 3 não quero, filhos, ó. eu não quero ter pouco, não. Quero ter bastante. Não, Quero sim, criar uma mas é linhagem. gostoso. Família é muito bom, gente. Ser um Jacó da vida aí. Mas eu me imagino assim, já alguém conquistando alguns sonhos, né? Em Deus, que são outros hoje, né? São bem diferentes de quando eu tinha, tava antes até mesmo do uso. Mudou muito. Mas é isso. Glória a Deus por E isso. o recado que eu deixo para os jovens, né? É não se iludam, né? Não se iludam, porque o começo sempre vai ser gostoso. E não vai ter uma pessoa sequer que vai falar, daqui a pouco você vai estar ali, afundado. Daqui a pouco ninguém vai querer. Aquele amigo que você conta, ele vai sumir. Ninguém fala isso. Daqui a pouco você vai ver todo o seu dinheiro. Ninguém fala isso. E não vai ter uma pessoa que vai chegar e falar. Então, acredite no que eu estou falando, de uma pessoa que já viveu isso. Não é legal. A droga nunca foi legal. A brisa é muito louca. A sensação da brisa é o maior prazer carnal que você pode sentir. Isso é real. Só que a consequência é 10 vezes pior. 1000 vezes pior. A consequência do Wilson não faz a brisa, que é um ápice, ser nada. Então, não caia nessa ilusão. Procura uma igreja. Cristo, ele é a maior brisa que você pode ter, é Jesus, porque a presença dele está em volta dele. Você beber um copo com Cristo, você almoçar com Cristo, caminhar com Cristo, jogar videogame, ir pro cinema com Cristo, isso é maravilhoso e isso é top. É uma Então, brisa que o mundo não pode oferecer. e você que já tá, né, nessa imundícia aí, que é esse mundo das drogas, Cristo também é a solução. Só Ele para nos tirar. Porque minha mãe foi na biqueira, a polícia foi, meus amigos, todo mundo foi, ninguém conseguiu me tirar de lá. Aí um dia Jesus foi lá, falou assim, você quer vir? Eu falei, eu quero, e aí ele conseguiu. Eu tiro você. Ele conseguiu, foi o único. Glórias a E Deus. pegou na minha mão e me trouxe para essa vida maravilhosa que eu tô vivendo hoje. Glória a Deus. E é benção. Eu fiquei muito impactado com o seu testemunho, até porque eu conheci bem pouco mesmo, né? Sim. Que você veio aqui ministrar aqui na igreja, veio trazer a palavra aqui. Mas eu fiquei muito impactada, muito assim, com o seu testemunho, que Deus continue abençoando sua vida. Eu também quero dizer para os jovens aí, ou para qualquer pessoa que esteja assistindo, saiba que talvez você esteja aí numa direção que sua vida parece que não tem sentido, parece que tudo perdeu o rumo, mas eu quero falar para você que Jesus, ele pode dar sentido e rumo para tudo aquilo que se perdeu na sua vida. Então se apegue com Jesus. Ele pode mudar a sua vida, que através desse testemunho possa ser talvez para você que esteja se afundando ou já esteja numa situação crítica, que esse testemunho possa ser uma força para você, de que você pode sair sim, de que tudo pode se resolver, e que existe um Deus que olha para você e que tem todo o poder, que a sociedade pode dizer que não tem jeito, sua família, seu pai, sua mãe, quem seja que olhou para você, independente da situação que você esteja, que olhou e falou assim, não tem jeito, esse aí não é nada, não vai dar em nada, isso é só decepção, mas eu tenho certeza no Jesus que não decepciona, no Jesus que resgata, que ele estende a mão e vai tirar você dessa. Que Deus continue abençoando a sua vida. E não se esqueça de compartilhar e se inscrever aí. Deus abençoe. Nossa.